Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos de semifinal do In-Season Tournament que teremos hoje no dia 7/12 de 2023, Bucks e Pacers, Lakers e New Orleans Pelicans. Apesar da gente ter 4 equipes aqui que estão onde estão por conta de merecimento, então automaticamente elas são competitivas, fica mais difícil a gente encontrar encaixes para poder investir, porque eles não são times com tantas fragilidades. Ainda assim, hoje é um dia interessante. Baseado em números e estatísticas, vamos trazer para vocês aqui os nossos principais palpites, e vocês podem também ficar de olho nas informações que trazemos para vocês diariamente aqui no Sexta de Trade, números e estatísticas que vocês podem usar para balizar outras apostas que vocês fazem. Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Se discorda da gente, ou mesmo se concorda, comenta aqui embaixo por que vocês acham que as nossas entradas fazem sentido, ou se vocês têm alguma tip favorita, quem sabe a gente não orienta vocês se vale ou não a pena fazê-la. O nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo para vocês participarem, conseguirem tips exclusivas, extras com odds superiores às que a gente passa aqui no vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, beleza? Mas chega de enrolação. Bora falar aqui de Bucks e Pacers, um jogo que tem tudo para ser muito bem pontuado, não à toa. É assim que o mercado interpreta essa partida. Eles deram números muito altos para a gente trabalhar com pontos, acho que acessíveis, mas eu acredito que existam coisas melhores aqui. Por que a gente acha que esse vai ser um jogo muito bem pontuado? Primeiramente, a gente tem muito poder de fogo dos dois lados e duas defesas ruins. É o primeiro e terceiro melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e também a terceira pior defesa da liga e uma das 10 piores Milwaukee Bucks, em dois times que jogam num ritmo muito alto. O Pacers é o time mais rápido da NBA, o Milwaukee Bucks o quinto. Então assim, teremos muitas posses de bola para os dois lados, mesmo que os times não estejam tão inspirados ali em relação à eficiência. Esse número alto de posses pode resultar em jogos de pontuação bem alta. A gente também tem caixas bem interessantes. O Indiana Pacers que arremessa muito bem de 3. Esse é o setor onde o Milwaukee pior defende, enquanto que o Milwaukee é um time que pontua muito bem por dentro, com o Giannis Antetokounmpo infiltrando, e acima de tudo, é o setor onde o Indiana mais sofre. Tendo tudo isso em vista, eu acredito, acima de tudo, de que vai ser um jogo bem pontuado, de que os principais protagonistas das equipes vão funcionar. E o que eu acredito ser o mais confiável, por encaixe, por talento, por já ter se mostrado ser incrível em momentos decisivos, é o Giannis Antetokounmpo. A gente vai trabalhar aqui na linha de pontos dele, acima de 30,5 pontos. Lá na Bet 365, a linha dele abriu em 32,5, não tá pagando tão bem quanto na stake, então a gente vai se basear aqui nessa linha da stake para poder trabalhar, acreditando que o Giannis vai fazer 31 pontos ou mais. E se você quer um cupom exclusivo lá na stake para poder fazer a sua inscrição e garantir a sua primeira aposta gratuita, quem sabe essa não possa ser uma interessante na linha de pontuação do Giannis, você pode até mexer aqui, né, de 1 em 1, o que é muito interessante na stake para trabalhar com jogadores. A gente tem aqui um cupom Sexta de Trade se você fizer o seu cadastro acessando o link aqui embaixo. Bom, vamos aqui para nossa análise. Nos últimos 15 jogos entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, tivemos aí 12 vitórias para o Milwaukee Bucks e apenas 3 para o Indiana Pacers. O Giannis Antetokounmpo nos últimos 8 jogos superou essa marca dos 30,5 pontos na grande maioria das partidas. No único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada, o Giannis conseguiu completar para 54 pontos com 106% de eficiência nos arremessos. Antes disso ele fez 38 e antes 25, 41 e 50, ou seja, em 80% dos últimos 5 jogos ele superou essa marca, com média de 38 pontos nos últimos 8 encontros contra o Indiana Pacers. E como eu disse para vocês, isso não é à toa. O Indiana, além de ser um dos times mais vazados no paint da NBA nesse momento, ou mais vazado, lembrando que o jogo hoje é em território neutro, então nem dá pra gente fazer filtro aqui de casa e fora, eles também sofrem o maior número de pontos para jogadores da posição do Giannis dentro, né, de todas as posições que seu time mais sofre, ou seja, para a posição de power forward, eles sofrem 27,22 pontos por partida, é o quinto time mais vazado para jogadores dessa posição. Mas a gente também sabe que o Giannis em muitos momentos atua como um pivô, já que o Brook Lopes na grande maioria das vezes apenas espaça a quadra, porém, ultimamente ele está atuando um pouco mais por dentro. Olho nas linhas de pontos baixos também do Brook Lopes, que é a segunda posição onde o Indiana mais sofre pontos também. Só que esse movimento de fora para dentro, geralmente, é o movimento em que o Indiana Pacers tem mais dificuldade de defender. Até porque quando o jogador já recebe embaixo do garrafão, geralmente ele tem que lidar ali com o Miles Turner, que é um ótimo defensor. Então a gente acredita nesse over em pontuação do Giannis Antetokounmpo, que é um jogador que tem muita força física, e o Indiana Pacers tem muita fragilidade ali no garrafão, acima de tudo também na sua escalação em geral, já que o Miles Turner é o único grande protetor de aro que eles têm no seu time titular.
Beleza? Então, Giannis para fazer pelo menos 31 pontos ou acima de 30,5 pontos do Giannis, o grego é o nosso principal palpite para a partida entre Bucks e Pacers, mas vocês também podem ficar de olho em outras coisas, como por exemplo, a equipe do Milwaukee Bucks, que sofre muitas bolas de 3, também é a quinta que mais sofre pontos para armadores na liga, que é um bom sinal para o principal jogador do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, fazer uma boa partida também. Nos últimos 5 jogos ele tem média de 21 pontos contra os Bucks, mas ele só assumiu protagonismo de fato aqui quando ele chegou ao Indiana Pacers, e desde que ele melhorou seu chute de 3, exclusive aqui nessa partida, na partida que aconteceu nessa temporada, ele completou para 29 pontos, olho nesse jogador também. Mas agora, vamos falar aqui a respeito de Lakers e Pelicans. Nesse jogo a gente tem um palpite um pouco mais arriscado, mas ainda assim, a gente acha que é isso que deve acontecer. Agora que o Los Angeles Lakers tem ali como titulares o Cam Reddish, o que ajuda bastante, contam com a volta do Vanderbilt, que jogou a última partida, né? Ele que é dúvida junto do LeBron e o Anthony Davis, mas que devem jogar. Eu acredito em um Lakers melhor defensivamente. Consequentemente, um time que vai tomar controle das ações. A gente sabe que apesar do jogo ser em Las Vegas, a torcida do Los Angeles Lakers é muito maior do que a dos Pelicans. A torcida dos Pelicans não tem presença nem lá, em New Orleans praticamente. Então assim, o Lakers vai quase que estar dentro de casa aqui. E eu acho que eles vão ditar esse ritmo da partida, que é uma partida um pouco mais defensiva. Não que eles sejam ruins no ataque, mas com LeBron, Anthony Davis, Vanderbilt, Cam Reddish, tudo isso, eles são um time que acima de tudo se defende bem. Então meu palpite para essa partida vai ser abaixo de 236,5 pontos totais. A gente vai ter uma partida aqui de caráter eliminatório, então o ritmo pode ser um pouco mais lento, eles vão selecionar melhor os arremessos e também vão bolar estratégias para anular ali os principais jogadores do outro lado. Só que a diferença de Indiana e Milwaukee, que eu indiquei o over do Giannis, é que eu acho que Lakers e New Orleans Pelicans têm condições de minar um pouco o jogo dos principais jogadores rivais. Então vamos aqui em linhas de pontos totais, a gente vai esticar o máximo que a gente pode e trabalhar com abaixo de odd de 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Beleza? Por que a gente acha que isso faz sentido? Nos últimos 10 jogos do Los Angeles Lakers, em geral, claro, a grande maioria deles, eles não tinham Cam Reddish, não tinham Vanderbilt, que são jogadores defensores importantes para hoje. A gente teve uma média aí de 221 pontos nas partidas que eles se envolveram, que é bem positivo. Eles enfrentaram o Phoenix Suns, que era uma das piores defesas dos últimos 10 jogos, o segundo melhor ataque, e conseguiu manter eles em 103 pontos. Um time com Booker e Kevin Durant, que tem muito mais repertório ofensivo do que, por exemplo, um CJ McCollum, um Brandon Ingram e um Zion Williamson. Beleza, nos últimos 3 jogos seguidos, essa linha não foi superada e ela só foi superada nesses 236,5 pontos 2 vezes nos últimos 10 jogos do Los Angeles Lakers. Uma vez contra uma das piores defesas da liga, que é o Detroit Pistons, e outra aqui contra esse Oklahoma City Thunders, mas no geral, por mais que a gente tenha ficado ali por pouco, não passou. No fim das contas é isso que importa. A gente tem aqui o New Orleans Pelicans nos últimos 9 jogos, tendo feito uma média de 228,3 pontos nas partidas que eles se envolveram. Isso que eles enfrentaram diversas peneiras defensivas, como o Sacramento Kings 3 vezes, os Spurs, Utah Jazz 2 vezes e também o Chicago Bulls, que é um dos times mais vazados da NBA no território triplo, e um time que recentemente está entre as 10 piores defesas da liga, coisa que não deve acontecer diante de um Los Angeles Lakers. Nos últimos 8 confrontos diretos, a gente teve também, em grande maioria, menos de 236,7 pontos. Essa linha foi superada 2 vezes nesses 8 jogos, só que se a gente for considerar apenas os jogos aqui em que a gente teve tempo regulamentar, porque um deles aqui teve overtime, nos últimos 7, em 6 ficamos abaixo de 236,5 pontos, que é o que buscamos para hoje. Beleza? Mas por que isso acontece, né? Vamos dar uma olhada aqui na qualidade defensiva e ofensiva das franquias. O Los Angeles Lakers é uma das 10 melhores defesas da NBA, e o New Orleans Pelicans nos últimos 10 jogos também teve uma evolução nesse quesito. A gente está falando de um New Orleans Pelicans e de os Lakers que são a 9ª e a 3ª melhor defesa por 100 posses de bola na liga, o que é muito positivo, e ofensivamente o New Orleans Pelicans está ali no top 10, mas o Los Angeles Lakers segue entre os 10 piores da NBA. Se os Lakers querem vencer essa partida, eles vão ter que trabalhar melhor a sua defesa e, acima de tudo, limitar as bolas de 3 dos seus adversários, que é o setor onde os Lakers mais sofrem. O Los Angeles também tem o segundo pior aproveitamento em bolas triplas na liga e o menor número de bolas de 3 feitas por jogo. Mas os Pelicans também não tem muitas bolas de 3 ali dentro do seu cartel, digamos assim. É a 4ª pior média em bolas triplas em toda a liga, e isso significa que a gente pode ter um jogo ali mais feito na média e curta distância, já que os dois times não são tão bons no território triplo, e consequentemente assim, a gente vai ter uma pontuação feita mais de pouquinho em pouquinho, digamos assim.
Para finalizar aqui a nossa análise, vamos dar uma olhada aqui nas áreas em que o New Orleans Pelicans melhor pontua, para vocês verem como o Los Angeles Lakers se defende bem. A gente tem os principais pontos onde os Pelicans pontuam na área restrita, no paint e no mid-range, que são setores onde o Los Angeles Lakers não figura em nenhum momento entre os 10 times mais vazados nessa categoria. Então, isso é muito positivo. Eles não estão entre os 10 que mais sofrem pontos na área restrita, não estão entre os 10 que mais sofrem no paint, não estão entre os 10 no mid-range. Isso também é muito positivo para a gente poder trabalhar nesse abaixo D, já que a gente depende tanto da defesa dos Lakers funcionando. Beleza? E agora vamos aqui no play type, no tipo de jogada aqui. A gente tem ali um Los Angeles Lakers que gosta muito de pontuar no post-up, acima de tudo ali com LeBron e Anthony Davis. A gente pode observar aqui que o Los Angeles Lakers em pontos por jogo nesse tipo de jogada é o quarto melhor da NBA, mas o New Orleans Pelicans se defende bem contra esse tipo de jogada ali com o Valanciunas e com o próprio Zion. Tanto que o New Orleans Pelicans está entre os 7 que menos sofrem pontos dessa forma. E o Los Angeles Lakers também é o terceiro time que menos sofre pontos no post-up em toda a NBA. E esse tipo de jogada também é muito explorada pelo Zion Williamson. Outra jogada também que eles exploram bastante é o pick and roll ball man, que é quando ali o seu pivô bate no defensor do cara que está conduzindo a bola, corre para a cesta, etc. O Lakers gosta muito de fazer isso ali com o Anthony Davis, é o quarto time que mais pontua dessa forma em toda a liga, mas o New Orleans Pelicans é o quarto time que menos sofre pontos dessa forma em toda a NBA. Então assim, a gente tem muitas combinações que fazem a gente acreditar nesse abaixo D. Então nossos palpites serão acima de 30,5 pontos do Giannis, grego do Milwaukee Bucks, e menos de 236,5 pontos totais no jogo entre Lakers e New Orleans Pelicans. Favoritos para essas partidas, nas nossas opiniões, Bucks e Lakers, mas não dá pra gente se arriscar. As odds até são interessantes, mas a gente tá falando de jogos muito equilibrados, onde tudo pode acontecer, e um Bucks que não é tão confiável assim nessa temporada, e um Lakers que também, volta e meia, acaba tendo umas derrotas aí bem preocupantes, e o Pelicans é competente para poder equilibrar o jogo. Vamos trabalhar com o mercado de pontos, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, espero que tenham deixado o like. Não se esqueçam de conhecer as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @cesta-de-3, tem conteúdo gratuito lá extra para vocês. E também seja membro do nosso canal clicando aqui embaixo, vocês vão ter acesso a todos os nossos e-books e material que a gente sempre publica lá na área de comunidades. Muito obrigado pela sua audiência e falou!